A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo? Então, o vídeo de hoje vai ser a respeito de livre-arbítrio. A gente sabe que tem muitas linhas de interpretações e raciocínios bíblicos, né? Eu tenho a minha, que acredito que é guiado pelo Espírito, né? Mas respeito as outras linhas que interpretam diferentes, tá? Mas eu vou passar aqui o que eu acredito biblicamente falando, né? Eu sei que muitos falam a mesma coisa, né? Mas cada um acredita do jeito que quer, né? Vou fazer o quê? Então vamos lá. Por que que sobre o livre-arbítrio, eu acredito assim, que o ser humano, muitos acreditam que o ser humano não tem livre-arbítrio. Outros já acreditam que o ser humano tem livre-arbítrio. No meu caso, como eu prezo tudo pela palavra de Yeshua, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que frisa muito o equilíbrio, então eu vou ficar com a parte do equilíbrio. E eu vou dar minhas versões, minha interpretação não, porque a interpretação é dada pelo Espírito, né? Não é minha interpretação. Mas mediante o Espírito, a minha visão à luz da Bíblia. Porque, ó, vamos supor, primeiro ponto, eu não acredito que o homem tenha total arbítrio e também que ele não tenha nenhum arbítrio. Eu acredito que o homem tem um certo arbítrio até certo ponto, mas ele não tem total arbítrio. Primeiro ponto, porque se o homem tivesse total arbítrio, ele seria o seu próprio Deus e decidiria tudo nas coisas. Muitos acham que cada decisão nossa está destinada, né? Porque na Bíblia fala de predestinação e existe isso, tá? E fala que Deus já nos conhecia e que Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Yeshua, de Cristo, nosso Salvador. E isso é verdade, entendeu? Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Diz carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios. Dê um pulinho lá e veja lá. E isso também é uma verdade, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus, além de ser onisciente, enxergar quem ia aceitar a fé, é, por meio de Cristo, né? E quem não vai aceitar, porque ele é onisciente e onipresente, ele já nos conhecia na eternidade, antes de enviar a gente à Terra por meio do nascimento, através da gestação da mãe, né? Através do relacionamento entre pai e mãe, né? E depois a gente ia ter o novo nascimento, que era da palavra, que é nascido do Espírito, do alto, que Cristo fala para Nicodemos, né? Na carta nos Evangelhos de João. Então, se você voltar para Gênesis, eu acredito que a pessoa nem tenha total arbítrio e que ela tem um pouco de arbítrio, porque tem umas passagens que demonstram isso. Mesmo a gente sendo predestinado, quando a gente entende de predestinação, não quer que você está predestinado, tudo que você falar e fizer já foi escrito à risca e se for assim, então o cristão também ele erra, ele falha. Então, cara, e outra, você pegar a Gênesis, se você não tem arbítrio, então Deus criou você robô. Então ele tem o direito de falar, você vai me adorar à força. Entendeu? Então, porque Deus dá o arbítrio para você escolher se você vai aceitar ou não. Entendeu? Mas por ele ser onisciente, ele sabe quem não vai aceitar. Entendeu? Na minha visão bíblica. Agora, se outros têm outra visão, que muitos falam assim, porque eu uso o texto de Romanos, né? Que diz assim, Deus, como que ele faz, ele tem o poder porque ele é soberano, ele é o todo poderoso, então ele faz um vaso para honra e um vaso para desonra. E quem é você para questionar a Deus? Se Deus quer fazer um vaso para honra e outro para desonra, quem é o homem para questionar a Deus, né? Dizem Romanos. Mas a pessoa não entende esse contexto direito, porque Deus, ali Paulo está se referindo que, mesmo sem a gente entender, que tem coisas que a gente ainda não entende, mas mesmo assim a gente tem fé e crê no Senhor, mesmo sem entender, e que a gente não tem direito de questionar o Criador, porque nós somos a criatura. Não que ele está falando que ele fez, porque se ele fez o vaso para se perder, irmãos,
Então, cadê o Deus de amor? Quer dizer, que ele criou só para mostrar a soberania dele, porque ele é soberano, ele é o criador, né? Mas para mostrar a soberania dele, ele agiria como tirano e faria uma pessoa para adorar ele obrigatoriamente como se fosse um robô e outra para se perder, só para mostrar que ele é soberano. Eu não acredito nisso, porque se ele é um Deus de amor, como é que só para mostrar que ele é soberano, apesar dele ser soberano, mas Deus ele não precisa provar nada para ninguém. É o criador do universo, Yahweh, não tem que provar nada para o homem, nem para o diabo, nem para ninguém. A gente é que tem que provar alguma coisa. Então, não faz sentido ele só para mostrar que ele é soberano, porque nós já sabemos, nós, o cristão, que ele é soberano, que ele é o criador de todas as coisas. Então, aquele que é de Deus sabe disso. Então, não tem necessidade dele ter que mostrar, através de ele querer fazer um vaso para perdição, e falar assim: eu sou Deus e eu faço um vaso para perdição se eu quiser, e quem é você para me questionar? Só para mostrar a soberania dele, para provar para o homem que ele é soberano. Não tem lógica isso daí, na minha visão. Então, é, quando ele diz isso em Romanos, Paulo diz que ele quer dizer porque o homem não tem o direito de questionar mesmo a Deus, porque o homem é criatura e quem é o criador é Deus, então é Yahweh, é Elohim. Então, como é que você vai questionar aquele que criou? Mesmo que você não entenda, é isso que Paulo está querendo dizer. Você tem que crer, e mesmo sem entender. Abraão, sai da sua parentela e vai para a cidade onde eu vou te dizer. Deus não disse, mas Abraão foi. Fé é aquilo que se não vê. Você crê sem ver. Entendeu? Às vezes você não entende tudo. Vai ter coisa que o Senhor vai te revelar, né? Com aquilo que Ele quer que você saiba. Outras não, né? Que nem coisa, por exemplo, por que pessoas boas morrem cedo? Porque muitos corruptos ficam ricos e usufruindo das benesses desse mundo. E nós que somos cristãos ficamos sofrendo. Você entende isso? Muitos, alguns até podem ter uma explicação e eu até possa ter, mas muitos não entendem. E por isso você vai deixar de crer no Deus Todo-Poderoso, Onipotente, que criou todas as coisas, onisciente e soberano? Então, e outra, quando ele fez tudo e criou o ser humano e criou os anjos antes do ser humano, é, os anjos teve a opção de escolher o lado. Tanto é que foram pro lado do mal. Então por que eles escolheram o lado do mal se o Criador podia fazer todos eles adorar a Deus? Porque ele é o soberano e se ele quiser ele faz. Aí, essa lógica de você fazer isso porque ele é o soberano, ele pode fazer vaso de honra e para desonra, não faz sentido. Aí muitos falam assim, as coisas de Deus não tem que fazer sentido. Numa parte eu concordo com isso, na outra parte não. Por quê? Quando fala que as coisas de Deus não tem que fazer sentido, é dentro da lógica humana, entendeu? Na lógica nossa, que nós somos limitados. Mas tudo na lógica espiritual tem que fazer sentido. Porque tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Que conversa é essa? Entendeu? Então, para a pessoa embasar as ideias dela, então ela fica inventando essas coisas aí. Não sei de onde que ela tira esses negócios, né? Mas não faz sentido biblicamente e espiritualmente você falando que Deus, então Deus fez robô. Então Deus falou, então ó, esses anjos aqui eu vou fazer para se perder, esse anjo para ser salvos, esses seres humanos para se perder, esses seres humanos para ser salvo, e ele diz que é um Deus de amor. Aí para mostrar a soberania dele, que a gente sabe que ele é soberano sim, certo? Mas ele não precisa provar isso. Ainda mais para o cristão que crê. Aquele cristão que Cristo falou que bem-aventurado é aqueles que crê sem ver. Se eles crê sem ver, ele não vai questionar a soberania do Pai. Entendeu? Entendeu? Então, e outra. Isaías, então, ele está se contradizendo. E Deus não se contradiz. Né? Que tem o paradoxo da Bíblia. Então, Isaías, ele fala assim: põe no seu caminho o bem e o mal. Escolha, porém, o bem. Ele não te obriga, mas ele te dá o arbítrio de você escolher o bem. Então, você tem um certo arbítrio, mas você não tem total arbítrio. Do que você não tem arbítrio? Vamos supor que nem um senhor aí fez um vídeo outro dia aí, que eu sigo, né? E ele falou exatamente isso. Você pode escolher se você vai comer coisas chocolate ou coisa salgada.
Não é Deus que escolhe isso por você. Ele não determinou para você escolher. É assim, você vai comer doce porque eu determinei, porque eu sou soberano. Não, isso você escolhe. Então, assim como você escolhe o caminho do bem e do mal. Mas, pela fé que você depositou em Cristo, provavelmente as suas ações, as suas escolhas já estão guiadas pelo Espírito, porque você tem o Espírito e ele te capacita a escolher o bem, entendeu? Mas antes de você ter o Espírito, você, tanto é que você escolheu o mal porque você vivia nas suas obras más, entendeu? Só que você ali recebeu bem a fé que foi imputado em você, que Cristo imputou, entendeu? Que ele é o autor e consumador da nossa fé, tudo vem dele, não vem de nós, entendeu? Só que tem o meio termo aí, você não pode pegar e falar que, porque senão você é robô e outra, onde está o amor de Deus? Aí tem a passagem que fala que Deus quer que todos sejam salvos e seguem o conhecimento da verdade. Aí outros falam assim, mas ele está falando todos ali os crentes, né? Tudo bem, mas Deus, ele não está falando só dos crentes, ele deu a vida por toda a humanidade. Só que ele já sabe que nem todos vão aceitar, entendeu? Vai ter muitos que vão se perder, mas não porque ele destinou a pessoa, porque quando ele fala de predestinação e destinar, não é que ele destinou a pessoa para se perder, é porque na onisciência dele, ele criou todos os seres humanos, ele é dono de todos os seres humanos, até dos que vão se perder. Só que na onisciência, ele sabe que o ser humano vai ter alguns que não vão aceitar, que não vão se converter. Isso a Bíblia deixa claro, que vai ter pessoas que não vão se converter, ou que vão se converter, falsamente. Falsos cristãos, né? Que vão ser mais religiosos do que cristãos verdadeiros, né? Aceitar a graça de Deus, aceitar tudo que o Senhor fez por ele, vão mais adorar a religião, vão mais defender religião do que a palavra, do que Cristo, entendeu? Então Deus é onisciente, sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe quem vai aceitar ou não. Então, não tem como Deus ser um Deus de amor e fazendo um vaso para perdição propositadamente, se ele ama o ser humano, não tem lógica isso daí, cara. Na minha visão, eu respeito a visão dos outros irmãos que acha que só porque ele é soberano, ele tem que provar a soberania dele para os outros. Então ele vai lá e faz um vaso para se perder, porque ele é Deus e ele faz o que ele quer. A gente sabe que ele faz o que ele quer e ele também sabe. Não é? Mas eu não acredito que Deus, sendo um Deus de amor, vai fazer propositadamente um vaso para perdição, sendo que ele diz que ama o ser humano, né? E quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, né? Porque não faz sentido. Se ele fala que é só, ele fala todos que cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, seja só o cristão, então a palavra já não faz sentido. Essa que eu acabei de citar. Que ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se for só o cristão, então não teria por que ele dizer todos. Porque para mim, na percepção da palavra, todos é todos. Quando diz muitos, é que não é todos, é muitos. Porque fala assim, muitos, ele deu a vida por toda a humanidade. Mas alguns serão salvos, muitos serão salvos. Muitos não é todos, é muitos. Então a gente não pode distorcer o sentido da palavra. Quando diz todos, é todos. Quando diz muitos, é muitos. Quando diz pouco, é poucos. Entendeu? Você não pode pegar e dar o sentido que você quer para a palavra. A palavra tem o sentido próprio dela, entendeu? O próprio significado. Mas as pessoas, para distorcer os textos, para embasar as ideias dela, que ela tem das coisas, e querer enfiar a goela abaixo, é igual muitos aí que falam condenação não é eterna, é só a consequência que é eterna. Mas na Bíblia está escrito condenação eterna. Ah, não, o original grego, nem tudo que está no original grego, irmãos, está correto, porque os judeus, ele crê na Torá só, entendeu? Então, e outra, o Novo Testamento, nos originais hebraicos, aliás, né? Perdão. E o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, entendeu? Então, essa história de pegar tudo nos originais, que nem tudo na tradução normal da nossa Bíblia tá errado. Foi algumas palavras
aqui e ali nas escrituras que foram traduzidas erradas, que a gente pode recorrer aos originais para poder nos auxiliar. E mesmo que você não pegue os originais grego para comparar o que foi errado na tradução, não foi distorcido, foi errado na tradução, você pode usar várias versões de Bíblia para poder fazer essa comparação. Tem versões as versões modernas de Bíblia, que não presta, que é tudo distorcida. As modernas, as novas, entendeu? Mas se você pegar uma versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Fiel, e pegar a versão NVT e NVI só para fazer comparação de palavra, você pode fazer isso. Não é errado. Mas, por exemplo, eu não gosto muito da NVI, a nova versão internacional, mas de vez em quando eu utilizo ela para fazer comparações de palavras. Entendeu? O que está na Bíblia de forma diferente para ver se tem o mesmo significado, o mesmo sentido. E qual que é o sentido? Porque eu tenho o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sabe identificar isso. Entendeu? Não necessariamente você precisa ir toda vez para o original grego ou hebraico. Às vezes é preciso. E a gente utiliza deles também. Mas não como base total das escrituras. Pegar a base. Porque os judeus, eles põem os próprios conceitos dele, as regras judaicas, e quer transformar os cristãos em judeus. Tem muitos cristãos virando judeus e botando regras da lei para a gente cumprir hoje. Não estou falando que as regras dos 10 mandamentos a gente não tem que cumprir. Sim, essa a gente cumpre pelo Espírito, que são as leis morais. Mas eu estou falando das regras cerimoniais e sacerdotais. Né? Você guardar sábado, você... outras regras que tem aí que eles colocam, né? São judaicas, né? Que você não pode comer certo tipo de carne, que isso, aquilo, sendo que o Senhor já purificou. Inventa um monte de regras aí que são judaicas, querendo converter as pessoas, os cristãos, ao judaísmo. Entendeu? Sendo que é o contrário. O Senhor pegou o judaísmo como sombras para o que haveria de vir, para a nova aliança, certo? O Senhor falou que os judeus que tinham que se converter à igreja, e ia acrescentar a igreja, que é o corpo de Cristo. Então a nova aliança não tem nada a ver mais com a adoração terrena e com a adoração de cerimônias, de rituais e de guarda de dia de festa. Leia Colossenses. Ninguém o julgue por comer ou por beber, pela lua nova ou pelos dias de sábado ou pelos dias de festa. Porque todas essas coisas são sombras, mas o corpo é de Cristo. Eu vou dizer mais o que, meus irmãos? Né? É só você ter o Espírito Santo e saber interpretar as Escrituras de maneira guiada pelo Espírito, e não de maneira com os sábios, com a inteligência humana, como alguns líderes judaicos, alguns a herege aí que tem no YouTube, que tem nas igrejas fraudulentas, fica distorcendo, como a própria palavra de Pedro, em 2 Pedro, vê lá, que ele cita a sabedoria de Paulo, do apóstolo Paulo, fala que, porque muitos religiosos negam alguma parte dos ensinos, das doutrinas de Paulo. Porque fala que Paulo é machista, que Paulo é isso, que Paulo fala preceito de um homem, sendo que Paulo, quando ele fala, entenda, quem se diz de Deus, se diz cristão, entenda isso, que o que eu falo é mandamento do Senhor. Então não é mandamento de Paulo, entendeu? Então você rejeitar como apóstolo aquele que Cristo escolheu para ser vaso de honra e sofreu as aflições de prisões, de apedrejamento em prol das igrejas, você está negando a inspiração do Espírito Santo, meus irmãos. Então, não vai no barulho desses caras aí que vocês vão errar, entendeu? Então, Pedro fala na segunda carta, como com a sabedoria que Deus deu ao nosso irmão Paulo, que os indoutos e inconstante torce como a demais escritura, para sua própria perdição. Veja lá, 2 Pedro. Quem são os indoutos e inconstantes que torcem? Tanto religiosos do nosso tempo aqui, do nosso país, como os judeus que querem plantar regras da lei para a gente obedecer aqui. Cerimônias, ida ao templo, guarda de sábado, alimentos, dietas e tudo mais aí, tudo obra da lei.
né? Que querem imputar, querem transformar o cristão em judeus. Né? Não que a gente saiba que os judeus vão se converter lá na frente, são as meninas dos olhos de Deus, a gente sabe disso, mas a gente não tem que voltar. Leia a carta aos Hebreus, não tem que voltar para trás. Ele não está falando só de voltar em relação ao pecado, ele está falando também do pecado, mas ele está falando dos judeus que querem voltar a velhas práticas judaicas. Entendeu? Cristo morreu em vão, então, morreu de balde. Paulo fala em Gálatas. Para com isso. Entendeu? Então, eu não acredito em total arbítrio e nem acredito que a gente não tenha nenhum arbítrio. Eu acredito que a gente tem um certo arbítrio até certo ponto de escolher certas coisas, né? Mas quando você se converte em teu espírito, é ele que te guia. Aí sim, você passa a fazer a vontade de Deus guiado pelo Espírito Santo. Você não passa a fazer a vontade de Deus por obrigação, mas por prazer, por gratidão, por Cristo ter dado a vida eterna mediante a obra dele na cruz por você. Você entende a obra de Cristo da salvação e você por gratidão e por prazer. Quando a gente estuda a palavra, a gente estuda por prazer, por vontade, não por obrigação. Quando a gente ora pelos irmãos, ora por nós mesmos, pela nossa família, é um prazer, não é uma obrigação. Quando a gente nega as nossas vontades carnais, nega esse mundo, é por prazer, por obediência ao Pai. Não que a gente seja perfeito, que a gente não erre, que a gente não possa, às vezes a gente não vai falhar nunca, né? Mas a gente faz e nega as coisas, que nem assim, às vezes eu nego a minha vontade para fazer a vontade do Pai, de vir pregar o Evangelho, eu podia estar me divertindo, podia fazer tanta outra coisa do mundo, mas não, eu tô aqui. Não que eu esteja jogando na cara de ninguém, irmãos, isso eu faço com prazer, porque eu tenho prazer em obedecer ao Pai, não que eu não erro também, que às vezes eu não falho, ou vez ou outra eu desvio do caminho, mas volto, porque eu tô no corpo de carne sujeito a pecar, mas a maior parte das vezes eu quero fazer a vontade do Pai. Não só de gravar vídeos aqui, mas de fazer outras coisas que o Pai quer que eu faça. Entendeu? Mediante o Espírito Santo, é lógico. Aí sim eu sou conduzido pelo Espírito. Mas enquanto a gente não tem o Espírito, a gente ainda está em pecado, a gente tem os. Você pode. Lógico que Deus ia imputar a fé através do Espírito Santo, através de Cristo, em nós, né? E ele já sabia que a gente ia aceitar e ia fazer a vontade dele, entendeu? Porque ele já nos conhecia lá e sabe quem ia se converter e quem não ia. Por isso que ele fala que ele nos predestinou, ele já sabia que a gente ia aceitar, já sabia que a gente ia crer, já sabia, porque Deus é onisciente, ele olha dentro de cada um de nós e ele já nos conhecia lá. Então ele, por isso que fala, ele enviou a gente, porque não foi a gente que escolheu a Deus, que escolheu a Cristo. Foi ele que nos escolheu para ir dar desfruto, né? Assim como o Pai enviou o Filho Cristo para a missão de cumprir a lei no nosso lugar, dar a vida por nós. Ele, Cristo, também nos escolheu, guiado pelo Pai, para a gente fazer a obra. Então não foi a gente que vai para Deus, né? É ele que nos escolhe. Que ele sabia que a gente ia aceitar. Não é que ele impôs, falou, você vai ter que me aceitar à força, porque tudo é por amor. Ele fala que é por amor. Você vai me aceitar porque eu já te predestinei para isso? Sim, a gente vai aceitar porque ele predestinou, mas não por força. Que ele já sabia que a gente ia aceitar por amor, pela obra de que ele fez por nós na cruz. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele não precisa provar isso para ninguém. Então, a minha visão é essa, que eu não acredito em total arbítrio, mas também não acredito que a gente não tenha nenhum arbítrio. Que Deus não dá a oportunidade de você escolher certas coisas num determinado limite, entendeu? Não é tudo que você tem o poder de escolher, porque tem coisa que é Deus que determina mesmo, entendeu? Eu creio que Deus determina certas coisas sim, né? Ainda mais pro cristão, porque ele fala assim, faça isso. Se fosse assim, então Jonas desobedeceu, e ele era do Senhor, desobedeceu o Senhor. Então o Senhor imputou em Jonas a desobediência. Vai lá e me desobedeça. Não faz sentido isso daí, cara. Então, outros também que Pedro negou o Senhor 3 vezes, depois Pedro errou e Paulo teve que consertar Pedro. Então, o Senhor induziu Pedro a errar.
Sabe? Porque ele predestinou, ele é soberano e induziu a pessoa a fazer coisa errada? Não. É porque Pedro habita no corpo de carne e sujeito a falhar também. Até ele ter o corpo glorificado, ou nós vamos falhar, mesmo tendo o Espírito Santo. Aí Deus nos induz a falhar. Então você está chamando Deus de mentiroso, porque na carta de Tiago, você que eu digo esses daí, né, que ficam falando besteira. Na carta de Tiago diz assim, ó: ninguém sendo tentado diz, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado por conta dos seus desejos ardentes que habitam na sua carne, pela sua própria concupiscência. E a concupiscência dando a luz gera o pecado, e o pecado dando a luz gera a morte. Então quer dizer, se você não fala de Deus eu sou tentado, então como você vai falar que Deus destinou você para errar? Então Deus está te tentando. Então aí a palavra se contradiz. Deus se contradisse. Como é que pode isso, irmãos? Tá vendo? É porque as pessoas querem colocar o conceito dela, quer convencer os outros da opinião dela dentro das escrituras. Seria a opinião dela. Lembre-se que carta ao Pedro fala: a profecia não é dada por vontade de homem algum, e os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Não, a profecia não é dada por interpretação de homem algum, porque os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você interpreta, você não pode jamais, muitos falam assim, né? É minha interpretação. Não, o verdadeiro cristão não fala isso, porque não é sua interpretação, é a interpretação de Deus que Deus te dá de revelação mediante o Espírito, entendeu? Não é sua interpretação. Ah, e uma coisa que eu venho lembrar aqui, que eu fiz um pequeno erro, não é que eu não errei, é que eu não expliquei para as pessoas, eu vou explicar nesse vídeo aqui, que era para eu falar no vídeo da salvação que eu fiz, que, irmãos e irmãs, entendam, quando você se converte, você perde perdão de todo o seu pecado, até aqueles que você não se lembra mais, certo? Mas quando você peca hoje, já que você aceitou Cristo, Cristo já te perdoou todos os seus pecados, até o passado, presente e futuro, que você ainda ia cometer. Não que é para você viver em pecado, irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que ele já pagou todos os pecados, até o que você ainda vai cometer. Quando a gente peca, a gente confessa e pede a purificação pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que é vigente até hoje para nos purificar de todo pecado. Né? Para Deus olhar para você e não ver o seu pecado, ver o sangue de Cristo. A obra que ele fez por você e por mim na cruz. E ele intercede por nós junto ao Pai. É isso, a gente confessa. Depois que a gente aceitou Cristo, a gente não pede mais perdão, irmãos, para Deus. A gente pede perdão quando se converte de todos os nossos pecados. Até com aquele que a gente não lembrava mais. E a gente fala, ó, perdoa até que pelo pecado que eu não lembro mais, Senhor. E confessa todas as suas imundícias. Aí Deus já te perdoou em Cristo. Entendeu? Por isso que a gente tem que perdoar aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, que nos caluniam, que fazem mal pra gente. O verdadeiro cristão tem que perdoar. Porque se você não perdoar, quer dizer que você não foi perdoado por Cristo. Ele mesmo falou, vai e perdoe o seu próximo. Porque se você não perdoar, o Pai também não perdoará vocês. Entendeu? Tá na Bíblia isso. Então, mesmo que você não consiga perdoar no momento, mas na frente você vai entender e vai conseguir perdoar. Porque o Espírito Santo é que vai te capacitar a perdoar. Então, quando a gente peca hoje, depois de convertido, depois de ter convertido, aceitado Cristo como Salvador e confessado seus pecados, uma única vez, você não pede mais perdão, você só confessa. Pai, pequei contra você, contra o céu, só contra ti pequei, como fez o rei Davi. Me lava pelo sangue do Cordeiro, me purifica, me santifica pela sua palavra, do seu poder. É isso que você tem que falar, não tem que pedir mais perdão, entendeu? Porque você já pediu perdão, você já foi, está sendo regenerado. Cristo já te perdoou quando você pediu, entendeu? Deus já te perdoou em Cristo. Então a gente só confessa, a gente não pede perdão mais, entendeu? Então é isso. Esse foi o vídeo, compartilhe o vídeo. Deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo ao novo inscrito. Fui, Deus abençoe.